Shalom, irmãos! Então vamos para essa nossa segunda aula, sobre o mal da pornografia no seio da família. Na nossa primeira aula, relembrando, nós conversamos um pouco sobre a dimensão do mal da pornografia, nós nos debruçamos sobre a pergunta: a pornografia faz mal? E aí nós falamos também da dimensão do vício e de como viver um caminho para a castidade. Então a gente trouxe essa dimensão do utilitarismo, da objetificação que a pornografia traz. Eu poderia trazer aqui ainda um outro dado, nós falamos muito sobre os neurotransmissores na última aula, sobre a dopamina, mas também a pornografia ela age nos nossos hormônios. Então a testosterona, por exemplo, é algo que nos prepara para o ato sexual, prepara o homem para o ato sexual. E a dopamina e a testosterona, elas têm essa correlação, elas são retroalimentadoras, ou seja, você aumenta a produção de dopamina, você aumenta também a produção de testosterona, e vice-versa, aumentando a testosterona, aumenta a produção de dopamina. Só que a testosterona ela tem uma meia-vida longa, então ela pode durar até 18 dias no nosso sangue, a sua meia-vida. E aí, isso faz com que o homem esteja constantemente, por causa da pornografia, preparado para o ato sexual. Ou seja, ele começa a enxergar o mundo pelas lentes da pornografia, por lentes pornográficas. E aí a gente sabe que isso vai ferir a caridade. Então, a diferença do utilitarismo, da objetificação do outro, para essa visão personalista. O outro é uma pessoa. E a única atitude que eu posso ter para uma pessoa é o amor, é amar, e não usar e ser usado. É a tese que São João Paulo II traz, Carol Wojtyla, no livro Amor e Responsabilidade. Então, hoje a gente queria se debruçar, na verdade, em uma outra pergunta. Na primeira aula nós nos perguntamos: a pornografia faz mal? E hoje, convém também a gente perguntar: a castidade faz mal? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que trazem esse argumento, como se a castidade trouxesse mal, principalmente para as crianças, e como se fosse algo de conhecer o próprio corpo, conhecer o próprio organismo, sendo que a gente sabe que na verdade não é bem assim. E aí hoje a gente vai tratar um pouco também daquilo que a encíclica Humanae Vitae fala sobre a educação, criar um ambiente favorável para a castidade, a educação para o amor. Então a gente vai falar da família, que é este santuário também da educação para o amor. É ali que os filhos vão aprender também com os pais a caridade, o amor. Então, primeiro ponto também na educação dos filhos, os pais, para poderem educar os filhos no amor, eles primeiro precisam ser educados no amor. Então, é principalmente a partir do testemunho e a partir dessa vivência da caridade entre o casal que vai também transbordar para os filhos. Então, isso é muito importante. Mas respondendo essa pergunta, eu trago aqui algumas citações de alguns pensadores, de alguns psicólogos e filósofos. Então eu começo com Viktor Frankl, que ele traz no livro Em Busca de Sentido, falando com relação ao amor. Que para ele, na logoterapia, o amor não é interpretado como um mero fenômeno de impulsos e instintos, no sentido de uma assim chamada sublimação, ele diz. O amor é um fenômeno tão primário como o sexo. Normalmente, o sexo é uma modalidade de expressão do amor. O sexo se justifica e é até santificado, é interessante ele usar essa palavra, é até santificado no momento em que, porém apenas enquanto for veículo do amor. Dessa forma, o amor não é entendido como um mero efeito colateral do sexo, e sim é entendido como um meio de expressar a experiência daquela união chamada amor. E aí, João Paulo II, no Amor e Responsabilidade, ele fala também que, segundo uma opinião muito difundida, a falta de relações sexuais seria nociva à saúde do ser humano em geral e à do homem em particular. Mas não se conhece uma só doença que possa confirmar a veracidade dessa tese. Na verdade, as neuroses sexuais e todas as outras complicações que nós vemos, inclusive o vício em pornografia, elas vêm justamente aí deste excesso, dessa falta de temperança. Assim como também uma visão puritana do corpo e do sexo também pode levar para algo ruim, e pode, se realmente a sexualidade for vivida no sentido de repressão, o que não é a castidade, isso realmente pode estourar em algum momento. A gente cita o exemplo do Hugo Hefner, que é o fundador da Playboy.
Ele era filho de pastores protestantes, ele nunca recebeu sequer um abraço da sua mãe, e como uma forma de querer compensar isso, ele buscou na pornografia, né? Ele foi aí o fundador, né, poderíamos dizer, da pornografia. Agora, de uma forma contrária a tudo isso, né, que João Paulo II fala que nós precisamos resgatar o direito de cidadania da castidade na alma humana, né? Então, de uma forma contrária a isso, João Paulo II, a Maria Célia dos Reis, que é uma psicóloga, no livro Psicologia da Sexualidade e da Moral em Carol Wojtyla, que ela traz essa dimensão também existencialista, e ela traz ali os fundamentos de João Paulo II, né, do amor e responsabilidade, com esse olhar da psicologia. Ela diz que a castidade ela pode inclusive ser uma ferramenta terapêutica, né? Que ela percebe na experiência clínica, nós percebemos também nos jovens, os jovens que vivem a castidade, né? Que trazem aquela serenidade, aquela ordem interior, né? Das virtudes, que traz ali aquele equilíbrio, né? E como é diferente de um jovem que está marcado pelo vício da pornografia, né? Então, assim, a castidade é de fato uma ferramenta terapêutica, né? A virtude traz essa ordem, essa paz, esse equilíbrio interior. Viktor Frankl, né, também cita um exemplo muito interessante, que a gente já pode trazer isso para dentro da vida do casal, né? Por causa, às vezes, de uma mentalidade pornográfica, né, a gente traz ideias e concepções erradas para dentro do relacionamento conjugal. Então, um homem, né, ele cita o exemplo de um homem que ele ficava tão preocupado em dar muitos orgasmos, né, de levar a mulher dele à experiência ali do ápice, né, do prazer e tudo, de querer dar muito isso para ela, que ele desenvolveu disfunções sexuais, né? Ele conta isso no livro Teoria e Terapia das Neuroses. E aí ele desenvolveu ejaculação precoce, né, e disfunção erétil, e a mulher não chegava também no clímax, né? Então o terapeuta disse para ele, falou, olha, ao invés de você ficar preocupado em levá-la, dar a ela o máximo de prazer, né, por que você não começa a se entregar a ela, né? A gente poderia dizer na linguagem de São João Paulo II, o dom de si, né? Por que você não faz esse dom de si para ela? Isso vai ser um presente muito maior do que muitos orgasmos que ela poderia ter. E aí, a partir deste momento, fazendo este dom de si, né, descobrindo aí o sentido da caridade, ele foi curado das suas disfunções sexuais e ela conseguiu alcançar o clímax, né? Então é um exemplo assim, muito claro, né, de como a castidade ela, na verdade, é uma ferramenta terapêutica. João Paulo II também fala no Amor e Responsabilidade, no final, ele faz esse diálogo da moral sexual com a sexologia médica, né? Isso é muito interessante. João Paulo II tinha aquele pensamento já bem à frente, né, do seu tempo. E aí ele traz justamente a dimensão da curva de excitação da mulher. A mulher, ela demora para poder chegar ao clímax, né? E depois ela demora também para poder voltar ao estado basal. É uma curva de excitação mais lenta, né? Ela demora para excitar e demora também para voltar ao normal. Já o homem não, é uma curva mais rápida, né? Mais acentuada. Chega rápido ao clímax e volta rápido ao estado basal. Então, principalmente da parte do homem, se o homem for com essas lentes da pornografia, né, como eu disse, e simplesmente quiser ali usar a mulher como objeto, né, ele vai simplesmente alcançar ali o clímax e pronto, né, e aí a mulher vai ficar ali, né, e se não tiver essa ternura, esse autodomínio, né, para poder viver ali o prelúdio, né, e ter ali alcançar junto com ela o clímax, né, e viver essa experiência que somente a ternura, né, a afetividade realmente ali pode também gerar, né, essa comunhão íntima ali de amor, e depois o pós-lúdio também. Se o homem não consegue ter esse autodomínio, essa capacidade ali, né, é justamente a castidade, né, esse domínio de si para este dom de si. Então a mulher começa a desenvolver problemas, né, por causa disso. Então a frigidez sexual, ela não alcança o clímax, então começa a ter o congestionamento das vias sanguíneas vaginais e vários fatores. E aí depois isso ataca também o orgulho masculino, porque aí ela começa a se negar, né, não quer mais ter relações sexuais, e aí toda a vida do casal vai começar a ser destruída por causa de uma postura utilitarista, né? Conheço também uma pessoa, né, um marido, que a esposa dele descobriu na terapia que ela se sentia um objeto, né, no ato conjugal. E aí ele fez
exame de consciência, né, e passou a partir de então a viver de uma forma diferente, né? Então a castidade ela é um bem, né, diferente da pornografia, que essencialmente é um mal. Bom, agora vamos falar um pouco com relação ao cônjuge, né? Então, assim, muitas esposas, né, principalmente, vamos supor, acordam durante a noite e descobrem que o marido não está lá, e aí vão, né, e encontram o marido de repente fazendo uso, né, de material pornográfico, e aquilo ali gera uma série de coisas dentro da mulher, né, e aí desestabiliza também todo o relacionamento do casal. Porque aí a mulher, né, vai viver realmente ali um turbilhão de sentimentos, né? Então ela vai ter vai se sentir diminuída, vai se sentir traída, vai levantar todos esses sentimentos, né, dentro dela, vai ter a comparação com as outras mulheres, né? Mas é preciso entender assim algumas coisas, né? Então, primeiro a dimensão do vício, né? Realmente não é possível comparar pessoas reais com o que acontece dentro do mundo da pornografia. Primeiro, porque há edições, porque há toda uma indústria realmente ali, né, que trabalha tudo aquilo, e existe também a dimensão da novidade. Tudo que é novidade gera mais dopamina, né? Então, a novidade, e que tende inclusive ao absurdo dentro do universo ali da pornografia, é algo sempre ali constante. A cada clique é uma nova descarga de dopamina. Então nenhuma pessoa, nenhuma mulher real vai conseguir dar ao seu marido aquilo que aquele vício está fazendo, né? É um buraco negro realmente, é algo ali que é um estímulo sobrenatural, não é um estímulo natural. E que, por exemplo, a gente tem experiências com animais, existe um inseto, né, que ele vê uma garrafa de cerveja e ele vê o fundo da garrafa de cerveja como se fosse um estímulo sexual, como se fosse uma fêmea da espécie dele, e ele começa a acasalar sem parar com o fundo da garrafa até que ele morre ali, né, de exaustão. Então, mais ou menos é o que acontece. Esse estímulo sobrenatural acontece também. O cérebro humano, né, o cérebro masculino principalmente, é ali sequestrado pela pornografia, né? Então a mulher tem um papel muito importante dentro disso daí, né? Então de compreender, né, de ser assim, de viver essa experiência também da misericórdia, né? Compreender aquilo que o marido está sofrendo, porque de fato, né, a vida marcada pelo vício da pornografia é uma vida infeliz, né? Então o seu marido, né, falando agora diretamente assim às esposas, né, claro que também existem mulheres que caem também, né, no vício da pornografia, e aí homens também que podem descobrir que a esposa está vivendo isso, podem também, né, viver dramas aí semelhantes, né? Mas é mais comum para os homens, né? Então assim, me dirijo de forma especial às mulheres, né? Você com certeza está vivendo uma experiência muito dolorosa, né? Ao descobrir isso. Talvez você sente aí que a sua comunhão com seu marido, né, ele não há tanto, né? E você se sente ali distante dele, tudo isso se levanta dentro de você. Mas saiba, né, que o seu marido também ele está vivendo algo muito desafiante, né? Ele está vivendo ali a cruz do vício, né? E se você deseja essa experiência de comunhão, né, saiba que ele vive este sofrimento, essa via dolorosa, e você também vive por ver ele vivendo isso, né? E essa cruz gera uma comunhão entre vocês, né? Então o matrimônio, isso eu achei muito interessante, né, que eu ouvi, o matrimônio ele não é um mar de rosas, mas ele é um rosário, né? E o rosário ele passa pelos mistérios dolorosos, e os mistérios dolorosos preparam para os mistérios gloriosos. Na carta, né, no documento da igreja, que chama Familiares Consórcio, no capítulo 13, ele diz uma frase muito interessante: o matrimônio está constantemente recordando ao mundo e à igreja o que aconteceu naquela cruz, né? Então, vocês têm a força do sacramento do matrimônio, né? Vocês estão unidos também aí pela cruz de Cristo. E aí em cada um dos atos é sempre, né, está constantemente recordando ao mundo e à igreja o que aconteceu na cruz, seja neste sofrimento partilhado, seja na vivência deste isto é o meu corpo que será entregue por vós, né? O matrimônio é sempre este sinal aí da cruz de Cristo, deste amor entre Cristo e a igreja e deste sofrimento vivido por amor. Então eu me recordava, né, assim, rezando,
de Santa Teresa de Calcutá, né, que ela dizia: onde não há amor, coloque amor e encontrarás amor. Né? Então é importante muita paciência, muita misericórdia, muito diálogo. Né? Não fique vendo como uma traição, não fique vendo assim como... Mas veja realmente como algo que o seu marido precisa de ajuda, né? E precisa de você. Você talvez vai ser essa pessoa que vai conseguir ajudá-lo, né? Lembra que eu falava no último vídeo de quebrar ali a espiral do silêncio, né? De não viver as coisas sozinho. Talvez você vai ser este apoio, né? Para ajudá-lo. Mas de fato é uma situação desafiante, né? Para as mulheres. E é importante também que você busque ajuda, que você também rompa essa espiral do silêncio, busque ajuda, né? Com uma diretora espiritual, com um diretor espiritual, com uma acompanhadora de oração e aconselhamento, né? Talvez aí de terapia familiar, mas de partilhar com alguém de confiança, né? Mas é um caminho que vocês vão percorrendo juntos, né? Nessa unidade da cruz, os mistérios dolorosos na vida de vocês. Mas Deus, Ele nos socorre também com a sua graça. Né? E aí nós podemos então falar também de uma outra coisa muito importante, né, com relação ao aspecto conjugal. O grande perigo de trazer elementos da pornografia para dentro do matrimônio. Né? Seja quando se coloca ali para o casal ver isso, não traga elementos estranhos, né, ao matrimônio. Que aquilo ali só vai ensinar a objetificação, a luxúria, a distorção do significado esponsal do nosso corpo, o domínio, a violência, e aí todos os tipos de parafilias, né, ou seja, de comportamentos sexuais desviantes estão presentes na pornografia. Existe essa questão da progressão de conteúdo, da progressão de tempo, de frequência. Então não traga isso para dentro do matrimônio de vocês. O matrimônio é um ambiente sagrado, né? A cama do casal é um altar da casa, né? Assim como a mesa do casal também, onde fazem a refeição juntos. Né? Então traga caridade para dentro do relacionamento, tanto na cama quanto na mesa. Né? Então não traga, porque começa a inspirar outras coisas que trazem essa objetificação. Né? E aí o homem também corre esse risco, né, de querer reproduzir. A pornografia é uma péssima educadora. Ela vai educar nesse sentido da objetificação, não vai educar para o amor. E aí nós podemos falar agora com relação também aos filhos, né? A educação dos filhos e como criar este ambiente favorável à castidade, né? Como viver essa educação para o amor. Se fala tanto de educação sexual, né? Mas a educação sexual, na verdade, é a educação para a caridade, é a educação para o amor. Muitos pais vivem esse drama de descobrirem que os filhos fazem uso de material pornográfico. Né? Então, principalmente crianças, adolescentes, né? E cada vez mais cedo, né? As crianças vão sendo expostas a esse tipo de conteúdo. Né? E nós precisamos todos, né, ter muito cuidado com aquilo que nós deixamos entrar pelos nossos sentidos, sermos sentinelas dos nossos sentidos, né? Da nossa visão, com o que nós vemos nos filmes, nas séries, nos jogos, né, em vídeos, às vezes propagandas que aparecem para as crianças, né, nos vídeos, com as músicas que ouvimos, com aquilo que... todos os nossos sentidos, o nosso tato também, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, essa educação, essa proteção também da criança, né, no sentido de educá-la, né, por exemplo, não, tais as partes íntimas, né, só o papai e a mamãe que podem mexer, né, para as crianças, no caso. Mas aí, quando os pais descobrem, né, o que fazer, muitas mães ficam, assim, às vezes desesperadas, né, ao ver que os filhos estão consumindo pornografia e não sabem realmente ali o que fazer. São João Paulo II ele diz de uma maneira muito simples, né, no Amor e Responsabilidade, que não se deve causar aquela fixação, principalmente da criança, né, do adolescente, aquela fixação nisso, né, de ficar dizendo, não, é um mal, de criar um tabu e etc. Para a criança já criar aquela resistência ali também à sexualidade, talvez alguma ferida que vai ali, né, causar mais ainda estragos, né, porque a pornografia ela já pode causar ali até mesmo confusões, né, da sua identidade sexual, porque ela começa talvez ali com a foto, de repente ela já está com um vídeo, nessa progressão de conteúdo que eu dizia, e de repente já está passando de conteúdo heterossexual para o homossexual,
né, atração pelo mesmo sexo, de repente já está para orgias, parafilias, que são comportamentos sexuais desviantes de tudo quanto é tipo, nós não precisamos aqui detalhar, mas devemos saber que a pornografia, a dopamina, ela cresce a sua quantidade, né, a produção de dopamina de acordo com a novidade. E a pornografia ela é um universo sem fim de novidades, de tudo aquilo que a gente pode ver ali de aberrações, de progressão de conteúdo, como eu disse, né? Então, realmente é algo ali que precisamos ter um cuidado, né? Zelar pelas crianças, zelar pelos adolescentes, porque quanto mais cedo existe o contato com a pornografia, mais difícil é depois o vício, né, de ser deixado. Por exemplo, antigamente, né, as pessoas que hoje são adultas, quando eram crianças, o que tinha eram revistas pornográficas que talvez precisavam comprar, passar ali por algum constrangimento, né? Então era algo de mais difícil acesso e era mais difícil de desenvolver um vício. Hoje em dia não, hoje em dia existe o anonimato, existe uma abundância, né, de material ali gratuito, anônimo, né, de uma forma assim, totalmente intimista e que grande quantidade também, né? Cada clique uma enxurrada de dopamina que nem se compara com imagens estáticas de revista, por exemplo. E toda essa dimensão da novidade. Então, quanto mais cedo a pessoa tem essa experiência com isso, pior é. Por quê? Existe uma fase da adolescência, né, da infância e adolescência, que existe uma alta atividade cerebral. Então, existem muitas conexões entre os neurônios e, numa adolescência tardia, aquelas conexões que tiveram impressões emocionais mais fortes tendem a permanecer e as outras são desfeitas, isso é natural. Então as crianças numa determinada fase, né, elas se tornam mais agitadas e é preciso canalizar isso para alguma coisa, né? Então por isso a importância do esporte, por isso a importância de bons relacionamentos, tirar ela desse mundo do celular, do computador, porque senão ela vai criar conexões cerebrais com aquilo, né? Então é importante, né? Porque existe a neuroplasticidade, como eu disse, o caminho das feridas é o mesmo caminho da cura, né? Assim como o cérebro ele é plástico, no sentido de maleável para poder caminhar para o vício, ele também é maleável para a virtude, né? Então, quanto mais cedo também nós ensinamos aos filhos o valor da castidade, o valor do amor, o significado do corpo, do sexo, o significado esponsal do nosso corpo, da nossa existência, quanto mais cedo nós ensinamos para eles sobre vocação, sobre o matrimônio, sobre o celibato consagrado, sobre o sacerdócio, quanto mais cedo nós vamos ensinando essas realidades, transmitindo a eles, principalmente com relação ao testemunho, né? A caridade vivida entre os cônjuges e que transborda também para os filhos, né? Tudo isso vai contribuindo aí para a formação do imaginário da criança, para a vivência da castidade, né, pelas crianças. Então, é muito importante essa prevenção, né? E quando acontece, lidar de uma forma tranquila, né? Levar principalmente para o esporte, os bloqueadores de conteúdo, controle parental no computador, no celular, de usar de forma pública, né? Assim, não fechado ali no quarto dele, que os pais não têm acesso, né? Mas talvez ali de colocar na sala, aí os pais vão analisando, né? Qual realidade se aplica, né, aos filhos ou não, né? Talvez eles precisem também ali da privacidade, mas aí, por exemplo, o controle parental, né, o bloqueio de sites de conteúdo adulto, né? Então são coisas interessantes, mas não fixar a criança e adolescente nessas questões, mas levá-los, né, para coisas saudáveis, para coisas ali que façam realmente com que ele cresça, né, e desenvolva também esse amor maduro. E aí é sempre essa experiência da misericórdia, né? A igreja ela tem essa tolerância, né, com o pecador, né? A tolerância com o pecado pelo amor ao pecador, né? Então, muitas vezes a nossa conversão ela não é repentina, né? Ela não é de uma vez e para sempre, né? Então tem coisas que duram tempo, né? São coisas que vão sendo amadurecidas. Então é preciso ter muita paciência, muita misericórdia, né? De rejeitar o pecado, mas amar ao pecador, né? De
acompanhar e viver muitas vezes essa via dolorosa, né? Como eu disse no caso dos cônjuges, né? De tomar ali a cruz junto com o seu esposo, junto com a sua esposa e caminhar com eles junto a uma vida livre da pornografia, né? E aí a gente lembra de Sara e Tobias, né? O amor mais forte do que a morte, né? É aquele amor que reza, né? Então o ato conjugal ele já é algo sagrado, né? Como eu disse, não levar elementos estranhos para dentro da vida do casal, né? Mas também a família que reza, né? A oração familiar, né? Isso é muito importante, né? O Beracá, por exemplo, que nós temos na comunidade Shalom. E aí eu queria dar um exemplo, né? Porque eu ficava me perguntando assim, será que teve algum santo, né? Que era adicto, né? E que viveu o drama da dependência? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, porque a gente vê muitas vezes, né? Os grandes santos assim que tem aquelas grandes experiências de conversão e não retornam, né, assim, mais ao pecado. Santa Teresa d'Ávila mesmo dizia disso, né, que ela via a história dos santos e aí ela olhava para ela, né, e ficava assim, a situação está complicada para o meu lado, né. E aí eu comecei a procurar se existia algum santo adicto, né. E aí eu descobri um santo chinês que ele era médico e ele viveu um drama de saúde, alguma questão de saúde, e ele precisou fazer uso do ópio, né? O ópio é uma droga muito comum lá na China. E aí ele se tornou viciado em ópio, né? Ele se tornou adicto e aí uso continuado apesar das consequências adversas. Ele queria parar, ele tentava, ele se confessava, mas ele voltava a cair sempre, né? E aí o confessor dele, naquela época, né, com outra formação também, ele proibiu que ele frequentasse o sacramento da reconciliação, porque achava que ele não estava arrependido verdadeiramente. E uma das condições para a confissão é o arrependimento. Então ele passou por 30 anos sem poder se confessar. E aí ele pensou, né, consigo mesmo que a única solução que ele teria, já que ele não poderia viver o sacramento da reconciliação, seria o martírio. E ele começou a rezar pedindo a Deus a graça de ser mártir, né? E até os últimos instantes da vida, né, ele morreu adicto, ele não deixou essa adicção, né? E lá nos últimos momentos da vida, quando eles estavam presos, teve a Revolução dos Boxers, né, na China, e aí ele foi preso e as pessoas olhavam para ele assim com uma compaixão, né? Provavelmente ele vai ser o primeiro a negar ao Senhor, né? Porque ele está ali realmente até os últimos momentos ali naquele vício, então ele vai ser o primeiro a negar Jesus, mas pelo contrário, né? Ele pediu que os seus filhos, que os seus netos fossem todos ali martirizados primeiro que ele motivou todos eles a abraçar a cruz, a abraçar realmente ali o martírio, né? A não negar nosso Senhor, e por fim ele morreu mártir, né? E morreu adicto, né? Então assim, com certeza o Senhor não procurava nele, né? Quando ele chegou lá no céu, muitas conquistas, muitas vitórias, mas cicatrizes, né? As suas lutas por amor, né? Então também aí na vida familiar, na vida conjugal, né? O Senhor procurará essas cicatrizes, dessas lutas por amor, né? E nós não precisamos talvez chegar a este exemplo extremo, né? Que ele morreu ali como adicto, né? Mas hoje nós temos acesso ao sacramento da reconciliação, não importa quantas vezes caiamos, né? O Senhor está sempre ali. Se Ele pede para que nós perdoamos uns aos outros 70 vezes 7 vezes, né? Alguns dizem por dia, é porque Ele primeiramente vive isso, né? Ele é misericórdia. Se nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele está ali disponível, né? A porta da misericórdia, o Papa Francisco falava no Jubileu Extraordinário da Misericórdia, a porta aberta da misericórdia continua aberta, que é o lado aberto de Cristo, né? De onde jorra a misericórdia, de onde jorra a vida, a paz. Então sempre é possível retornar, né? E com certeza o Senhor dará a graça, né, de uma vida livre do vício, né? Independente de qual vício for, e aqui é aplicado à questão também da pornografia, né? O Senhor é capaz de dar uma vida livre, né? Então colaboremos com a graça, né? E vivamos essas lutas de amor, né? O Senhor nunca se cansa de perdoar, né? Então não nos cansemos também de pedir perdão. Por fim, peço a intercessão, né, de Nossa Senhora de Fátima sobre nós. Nossa Senhora de Fátima, que tem essa forte ligação com a teologia do corpo e com São João Paulo II. Né? Quem não sabe, a teologia do corpo ela é dividida em ciclos de catequeses, e quando São João Paulo II estava no segundo ciclo, que era sobre a pureza de coração, ele termina este ciclo com as catequeses fazendo uma crítica específica à pornografia, né? Ele fala, por exemplo, às vezes a gente se pergunta, mas existe
a arte sacra, né? Existe o teto da Capela Sistina, né? E aquilo ali não é pornográfico? E na verdade não, né? São João Paulo II dizia que ali era o santuário da teologia do corpo, porque a arte que ali existe na Capela Sistina, ela não fere o significado esponsal do corpo, nem a dignidade da pessoa humana, né? Mas ela representa justamente o que nós somos chamados, né? Então, diante disso, né? Diante dessa experiência, desse significado esponsal dos nossos corpos, né? E aí, São João Paulo II ele terminou essas catequeses sobre a pureza de coração, fazendo essa crítica específica à pornografia, e aí na semana seguinte ele iria começar o terceiro ciclo de catequeses. Então no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, ele é baleado, né? Cumprindo o terceiro mistério de Nossa Senhora de Fátima, que dizia: por fim, o meu imaculado coração triunfará, né? O bispo de vestes brancas abatido, né? E aí ali, né, o Papa que sofreu esse atentado dizia que uma mão conduziu a bala. Então, realmente existem forças, né, que não querem que nós vivamos a pureza, não querem que nós falemos sobre a pureza, né? Mas existe também aí uma mão misteriosa, né? Como a mão de Nossa Senhora de Fátima, que São João Paulo II oferece a bala à coroa de Nossa Senhora de Fátima. Por fim, o meu imaculado coração, meu coração puro, por fim a pureza de coração triunfará, por fim o meu imaculado coração triunfará. Nossa Senhora de Fátima interceda por nós no nosso caminho rumo à castidade e à pureza de coração. Que Deus abençoe vocês. Shalom.